Gente, meu Deus do céu, parabéns ao torcedor do Grêmio. Teve um jogo recente, lá do rival, Campeonato Brasileiro, jogo contra o Corinthians, e tinha até alguns ingressos em alguns setores que eram de graça. Eles botaram 12 mil torcedores. O Grêmio botou mais de 15 mil torcedores num jogo treino, em que o ingresso era um brinquedo ou um Pix de 10 reais. Aliás, tem algumas reclamações que chegaram pra gente. Talvez o Grêmio não tenha se preparado imaginando que fossem menos torcedores. E eu vou dizer que foi mais ou menos o dobro do que se imaginava, né? Porque se imaginava ali, quem sabe, 8 mil torcedores no setor da arquibancada norte e acabaram indo mais de 15. Então tem algumas reclamações de pouca gente nos portões, de dificuldade, principalmente na saída depois no final do jogo e tal. Então, mas o parabéns pro torcedor, sem dúvida nenhuma, 15 mil torcedores, se é público maior do que alguns públicos de Campeonato Brasileiro do rival, como eu acabei de citar. Carlos Vinícius é positivo, porque ele voltou e essa era uma expectativa que se tinha, né? Se ele realmente teria condições de já estar à disposição no jogo contra o São Paulo, que é quinta-feira agora dessa semana, que inicia na volta do Campeonato Brasileiro. Gabriel Meck, muita gente me perguntando por que o Gabriel Meck não foi relacionado? Porque o time sub-17 está na final do Campeonato Brasileiro e claro que ele está sendo guardado, joga amanhã o Grêmio, à noite na Arena, e ele está sendo preservado para poder jogar essa primeira partida da final do sub-17. Marlon, por que não foi relacionado? O Mano Menezes falou depois do jogo sobre isso. Até tem uma sonora do Mano lá no feed do meu Instagram. Tem uma sonora dele falando sobre isso, tá? A questão do Marlon, o Marlon, ele vinha já de uma sobrecarga física e ele foi preservado justamente por isso. Afinal de contas, ele não é o cara que vinha descansando, né? Porque ele é um titular absoluto ali, o Marlon gosta de jogar, ele se tornou uma liderança do Grêmio, em alguns momentos até capitão do Grêmio, então por isso agora o Mano preserva, porque não sabe ainda, inclusive, se vai poder usar o Marlon e o Kahneman na quinta-feira contra o São Paulo, porque ainda não tem a definição do STJD, que era para ter acontecido na quinta, depois era para ter acontecido na sexta e deve acontecer só amanhã, na segunda-feira, tá? Eu quero fechar com o Enzo, tá? O Enzo é um desconhecido que veio do CSA, a gente não prestava muita atenção nele, mas os relatos, e eu não vi o jogo, eu vi algumas coisinhas do jogo, eu não posso dizer que eu parei para ver o jogo, mas eu tenho que me valer dos relatos dos repórteres que estavam lá e que me disseram que foi muito abaixo do mínimo que se esperava dele. Inclusive, tem uma cena em que o Kiki Oliveira, que não é de se indignar com ninguém, se indignou e deu, entre aspas, uma mijada, reclamando ali, dando uma puxada de orelha no Enzo. É só um jogo treino, não dá para ser definitivo. Pois é, mas o jogo treino é mais fácil, em tese, um jogo treino não valendo nada contra o Brasil de Pelotas, do que um jogo oficial em competição do Grêmio, como ele teria que enfrentar. O contrato dele vai até dezembro, né? Esse é o primeiro jogo que ele aparece, mas foi bem abaixo daquilo que se esperava. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, te inscreve.